O Antonioni começou lá atrás como documentarista, fazendo um filme sobre o Vale do Rio Pó, sobre as populações ali daquela região italiana, populações pobres, etc. e tal. Mas quando o Antonioni vira diretor mesmo, nos anos 50, o interesse dele vai para a burguesia, né? E ele começa a falar sobre o vazio existencial de uma classe social. O Antonioni é um cineasta, a gente não pode esquecer, saído do neorrealismo, né? Ele dizia, inclusive, que ele fazia neorrealismo sem bicicleta, né? Uma alusão, evidentemente, aos ladrões de bicicleta. Eu acho que tem um princípio básico do neorrealismo, mais do Rossellini, sobretudo, que ele instaura e que transita para o herói do cinema moderno, que é um herói que perambula. Ele não é um herói que tem um herói clássico, digamos assim, qualquer outro. Ele parte de um ponto com o objetivo de chegar a um outro, né? O herói moderno, ele anda sem saber exatamente qual vai ser o ponto de chegada dele. Isso em vários cineastas, né? E isso é que o diferencia do herói do cinema clássico, né? E ele é alguém que anda, aqui no caso, né, do personagem do Jack Nicholson, ele anda, ele perambula, ele vai de um lado para o outro, cidade em cidade, etc., né? Ele não tem exatamente o caminho, exceto aquele indicado pela caderneta, né? E fora isso, ele não sabe exatamente por quê, porque ele está lá, porque ele é um comerciante de armas, etc. Isso é um problema para ele, é se sair da primeira identidade dele, né? Mas a questão é essa, né? A troca de identidade, ela importa porque ela abre uma possibilidade da vida diferente, né? A mulher diz isso que o Inácio falou, né? Tu tá lá em pleno real, mas tu não participa, né? Tu não atua, tu é uma testemunha passiva desse universo. Tu não faz as perguntas que tu devia fazer. E o feiticeiro ainda diz para ele, né? As tuas perguntas te revelam mais do que eu posso responder sobre mim, né? Então, esse cara, né, que está nesse impasse profundo vai abraçar essa possibilidade para poder encarar, digamos assim, uma outra vida. E a outra vida, num certo sentido, é sair da sua passividade e partir para a ação. Claro, né? Se trata-se de um personagem que está cansado de ser ele mesmo, que está cansado da profissão, que está cansado da mulher, né? Aparentemente a mulher está bem cansada dele também, mas isso tudo faz parte, digamos, no desenvolvimento do filme, da ideia de que a vida é um enigma, né? De que a vida é um mistério. Nós estamos lá tentando decifrá-lo o tempo todo, saber o que é, o que nós fazemos aqui, etc., né? Mas o enigma é sempre maior, né? O Antonioni habitualmente ele não elucida esse enigma, né? Eu acho que o herói clássico é o herói que tem um objetivo. Eu tenho que, sei lá, eu sou policial, eu tenho que resolver um crime, eu sou pistoleiro, eu tenho que matar o cara que está na minha frente, né? Enfim, ele tem uma rota e ele segue essa rota. No moderno, isso vira meio que poeira, né? Já no Rossellini, então, esse herói que anda de cá para lá, né? Ele não sabe muito bem aonde as coisas terminam, né? Sei lá. Agora, eu acho que o Antonioni radicaliza isso nessa questão de isso, o que o cinema apreende efetivamente, entendeu? No Rossellini existe, né? Existe Deus ainda, né? De baliza, né? Eu acho que aqui você não tem mais baliza, é um pouco, assim como o Merten falou, existe um pessimismo essencial, mas ao mesmo tempo esse pessimismo é assim, algo ligado à nossa fugacidade, as coisas que na nossa vida aparecem e desaparecem. Você vai ter uma cena, estava vendo agora, né, que eu acho muito bonita, de repente os caras estão com o carro está ferrado e tal, né? A Maria Schneider olha e diz, como é bonito aqui. Pô, que sentido tem isso? É maravilhoso como ele introduz coisas que
que não tem, são aleatórias, não é? E a nossa vida é cheia disso, né? A gente também não vai de um ponto a outro, a gente como é que nada muito, né? Vagueia muito, né? Passeia muito entre as nuvens, né? E eu tenho a impressão que isso faz mais ou menos o itinerário, né? Esse itinerário que é de um impasse, como o Merton falou, mas eu acho que não é só um impasse do casal, existe ele também nesse filme, eu acho até que é irrelevante, não tem nem impasse, não existe nada, a mulher está transando com o outro, a mulher depois, como é que ela tem um diálogo ótimo com o chefe lá, né? Não, eu não me importava com ele, agora que ele morreu eu me importo, entendeu? O que é isso, né? Ele não tem crise nenhuma com a Maria Schneider. Também não chega a ter uma relação, assim, ela é meio passageira, né? Eles se forjam uma segunda vida que nem ele mesmo sabe o que é, né? É uma vida fictícia e cujas repercussões sobre ele, no entanto, não são, né? Ele vai ser perseguido por metade da Espanha lá, né? Essa segunda vida é uma ficção, né? O que nos leva a pensar também, se a segunda vida é ficção, o que é a primeira? Né? Então, na construção do pensamento do Antonioni também é razoavelmente fictícia a primeira coisa, né? Bom, o importante é o seguinte, enfatizar essa questão dessa tensão entre real e não real, dessa capacidade ou não do cinema de aprender, que o cinema aprende o real, né? Como que é o Bazin, como que é o Rossellini, mas o que ele aprende quando ele aprende o real, né? É um pouco essa questão, quer dizer, é esse o passo a mais, digamos, que eu vejo o Antonioni dando, né? E em um dos flashbacks, eu vou terminar por aqui, a Rachel, né, a mulher dele, diz num flashback, você se envolve em situações reais, mas os seus diálogos não são reais. O que é isso, né? Quer dizer, eu acho assim que essa permanência do enigma é que eu vejo assim como o ponto que une o início e o final do filme. Só que ele é levado continuamente por essa ação e ele nunca é o agente dessa ação, né? Ele é levado por ela e chega a outro impasse no final com a parábola do cego, né? Afinal de contas, mudar a vida não muda nada, né? Leva ao mesmo buraco em que Locke está no final, quer dizer, está no princípio, ele chega ao final. É um ciclo que se fecha. E o Antonioni ama em toda a obra dele, a construção desses ciclos, né? Ele já tinha em Blow Up, quando aquele fotógrafo tenta revela as fotos, descobre que houve um crime, aí ele vai atrás do crime, como ele não acha o corpo, sem corpo não há delito, aí o crime desaparece, né? Ele tem uma evidência, mas não tem uma prova, e é mais ou menos como o que ele propõe no final, né? Jogar o tênis sem bola, né? Ele gosta desse tipo de parábola, né? Lá ele faz uma construção visual, aqui ele faz uma coisa oral, né? A parábola do cego. Mas a ideia é sempre extremamente pessimista, né? O Antonioni era muito pessimista em relação aos rumos da sociedade, né? Mas essa sensação assim de que a humanidade anda, mas não evolui, né? E é muito esse sentimento que eu, por exemplo, tive hoje revendo esse filme. Ele é um filme
muito bonito, né? Assim, visualmente, né? O deserto, né? A cidade, a maneira como ele filma o deserto, a maneira como ele filma a cidade, como ele filma as casas do Gaudí, a Casa Batlló, né? Esse tipo de coisa, né? Mas a questão interessante que eu não me lembrava do casamento. E aí, eu não sei, é uma coisa que eu proponho agora aqui com vocês, é que o tema do casal, né, o impasse do casal, é o tema de toda a obra do Antonioni. Todos os filmes dele abordam esse tema. E é sempre o casal heterossexual. O Visconti, o Fellini filmaram gays, sabe? Coisa assim. O Antonioni não. Para o Antonioni nunca houve outro personagem que não o casal tradicional heterossexual, né? E esse casal sempre esteve em impasse. As pessoas não conseguem resolver seus conflitos, suas necessidades afetivas, e a relação do casal é condenada ao fracasso. E o fracasso da humanidade, o eclipse da humanidade está ligado na concepção do Antonioni, para mim, revendo hoje esse filme, ao impasse do casal. Ele constrói o casamento do Locke. É um fracasso, a mulher, ele diz que ele não aguenta a mulher, que ele não aguenta a casa, que ele não aguenta o filho adotivo, que ele não aguenta isso e aquilo, mas a mulher coloca numa frase só, né? Ele está lá e não está, né? Ele é um repórter que está lá e não está. E esse estar e não estar é uma definição existencial da falta de compromisso, da falta de comprometimento desse cara e da maioria dos caras dos filmes do Antonioni, sempre, né? Os filmes que ele faz depois, que são um retorno aos temas do casal, etc., né? Eles vão mostrando um Antonioni cada vez mais desiludido com a própria mídia, né, que ele trabalha, né? Ele sempre foi um inventor não de técnicas, mas de formas narrativas, né? Por exemplo, a estrutura de romance que tem cada um dos filmes da trilogia ela é meio paradoxal, né? Porque é uma estrutura romanesca, mas esvaziada de diálogo, esvaziada, digamos assim, de narração, né? Porque não acontece muita coisa, né? São aquelas pessoas que vão para lá, vão para cá, né? Param, suspiram, não acontece muita coisa. Acontece muita coisa dentro delas, mas coisas que elas não colocam em palavras, né? E isso foi uma coisa que eu perguntei para ele, né? E ele dizia, porque eu não sou bom de palavra, eu nunca fui, né? Eu sou, o meu olhar é mais de arquiteto do que de coisa. E se perguntava para ele, mas por que o personagem faz isso? E ele dava a mesma, ele citava Pirandello e dava sempre a mesma resposta, né? É assim, eu sou só o autor, eu não sei, vocês é que tentem descobrir todas as coisas, eu não tenho a menor obrigação de saber porque os personagens dos meus filmes fazem isso ou aquilo. Eu sou o autor, né? O personagem é como se o personagem tivesse uma vida própria. E essa vida própria é condenada ao fracasso aqui, né?
um fracasso pessoal, político, um impasse, né? Mas é interessante aquele final, aquela cena final, é de como é um círculo, né, onde em frente você tem o que eu imagino seja uma praça de touros, né, o que não falta em cidade espanhola, né, nem na mais pequenininha, né, e mais ou menos é uma tourada onde o touro é ele. Né, quer dizer, esse cara está cercado que nem um touro na arena. Tem gente por todo lado que entra o cara da Frente de Libertação, entra o outro que é contra a Frente de Libertação, entra a mulher, entra a polícia, pô, entra todo mundo, né, na coisa dele. Né? E ele morre que nem o Robertson. Né? Ele se põe na mesma posição, não sei se ele foi assassinado, eu nunca tinha pensado na hipótese do assassinato, se ele teve um ataque cardíaco, se ele se suicidou, mas ele busca a mesma posição do Robertson, quer dizer, a morte de um e a morte de outro, de repente se encaixam, né? É uma coisa alucinante, é alucinante. E é mais ou menos, eu acredito que corresponde bem ao diálogo do curandeiro, né? O diálogo do curandeiro, eu não posso te responder, mas não interessa. O que vai te mostrar quem você é são suas perguntas, não são as minhas respostas, né? Então é mais ou menos isso. O filme é um enigma que não se resolve, né? Não tem efetivamente uma resolução que você possa dizer que tem, né? A gente você que vai fazer as perguntas ao filme que vão revelar quem somos nós, né? É como se ele falasse a nós, espectadores, isso. Na verdade, quando você pergunta sobre o meu filme, você está perguntando sobre você mesmo, né? Sobre quem é você, sobre o que é você, que mistério que te envolve. Né? Esse plano final é uma loucura, né? É uma loucura, né? Fazia 44 anos que eu não via o raio do plano, né? E é uma das cenas emblemáticas, não do Antonioni, mas da história do cinema, né? Como Antonioni filmou aquilo, né? Porque vocês encontram narrativas disso na internet, em livros, etc. e tal, né? Porque ele filmou, ele levou 11 dias para fazer aquele plano, né? Porque tinha a questão da luz, a luz externa, tinha a questão de, mesmo abrindo parcialmente a janela, à medida que a câmera se aproxima, era uma coisa tão louca que a câmera estava a câmera estava montada num tripé que 2 assistentes iam levando. É a narração que a gente encontra. E aí, quando a câmera ia passar pelo coisa, eles tinham, olha que loucura, tinham que tirar a câmera do tripé e aí, na passagem da janela, entrava o vento lá fora, né? E o vento desestabilizava a câmera. Por isso é que eles demoraram 11 dias para conseguir uma tomada satisfatória. E ainda tinha o raio da coisa de quando a câmera passava, uma grua, o cabo de uma grua, o gancho que levava. Então é uma coisa louca, né? É um tour de force, digamos assim, mas não é, cara, sabe? E a gente hoje em dia vê essas coisas de Steadicam, né? Que falam, porque era uma Steadicam, né? Uma pré-Steadicam, na medida em que, né? Mas não com a estrutura que a Steadicam tem presa no corpo né? Do cameraman, etc. e tal. Não, ali os caras levavam, passavam, sabe? Amarravam, levavam. Nossa, hoje eu estava olhando aquilo e me lembrando desses detalhes e digo, meu Deus, né? E é tudo muito lento, né? Um movimento lentíssimo, né? É impressionante.
Antonioni, me desculpem, era foda, né? Desculpe.